vai começar a gravar daqui a... Olá, em mais um vídeo do canal Revolução Industrial Brasileira, hoje nós vamos apresentar uma nova convidada. É a professora Cristina Reis. Ela é pesquisadora, atualmente fazendo pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim e também é professora da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado pela sua entrevista, professora Cristina Reis. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Muito bem. Professora Cristina, a gente sabe que a sua especialidade é tratar de assuntos relacionados ao comércio internacional, a inserção do Brasil dentro das cadeias do comércio internacional, e existe um pensamento muito difundido, né, dentro da mídia econômica que é divulgada aqui no Brasil, no sentido de que o Brasil é um país muito fechado. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, para começar a falar sobre isso, eu acho que a primeira observação importante a ser feita é que a gente tem que entender o comércio internacional e a produção internacional como parte de um sistema mundo, tá? Que é um termo que veio aí de um professor conhecido, falecido recentemente, Manuel Wallerstein, e que tem até uma bagagem toda do pensamento estruturalista latino-americano, principalmente a teoria da dependência. Nesse sistema mundo, existem dois polos principais de países, de grupos de países, que consistem no centro e na periferia do sistema, tá? Esse centro do sistema é onde se gera a principal tecnologia, a tecnologia dominante de produção, e aonde, em geral, surgem as principais inovações que revolucionam constantemente a produção e o comércio internacional. Dentro desse sistema, os países em desenvolvimento, ou pobres, ou tidos como periféricos, vão aderir de uma forma marginal ao comércio e à produção, né? E o Brasil, desde sempre, desde que houve a primeira revolução industrial, participa desse sistema de uma forma periférica, numa integração em que o Brasil não é o principal gerador de tecnologia, ele funciona mais como um mercado para bens finais e como fornecedor de matérias-primas. Então, assim, em termos de participação no sistema mundo, o que hoje se chama de cadeias globais de valor, e há um tempo atrás preferia-se o termo internacionalização, divisão internacional do trabalho, tá? O Brasil, ele tem um papel mais de mercado consumidor, principalmente dos bens de mais alta tecnologia, e fornecedor de insumos e matérias-primas. Porém, né, ao longo aí da segunda metade do século XX, do século passado, o país teve uma industrialização bastante fértil, formou um parque industrial diversificado e resiliente, que sobreviveu aí aos anos 90, que foi um período difícil, né, primeira abertura grande comercial, e vem sobrevivendo também depois da crise internacional financeira em 2009, esse parque industrial ainda existe, ainda participa, exporta, tem um mercado interno muito grande, mas que acaba sendo, em termos tecnológicos, um pouco seguidor ao invés de líder nesse sistema, tá? E aí, o que acontece? As pessoas interpretam que a participação do Brasil nessas cadeias, ela é fraca porque o país tem, principalmente, altas tarifas de importação, ou está fechado, ou tem um Estado que protege os mercados nacionais em benefício das indústrias nacionais. Bom, o primeiro ponto é que, ao longo do tempo, as tarifas, né, do mercado brasileiro se reduziram, mas ainda existem alguns setores, mas o que explica fundamentalmente o fato do Brasil não ser mais protagonista nos mercados externos e nem ter maior participação das empresas internacionais aqui dentro, não é isso. É mais o fato de que o Brasil não está no centro dinâmico desse sistema. Não só porque sua localização geográfica é longe, porque isso em si só, por si só não seria uma explicação, senão a China não teria adentrado, se tornado um dos centros dinâmicos, tá? Mas principalmente porque realmente, olha, aqui na região não se formou um mercado dinâmico que interessava as principais indústrias aí do polo do sistema, que são os países desenvolvidos, e hoje tem alguns novos players, né, outras firmas e países que ingressam nessas cadeias globais
com algum protagonismo, mas não tão forte, porque ainda hoje o centro do sistema são os países desenvolvidos. E, bom, eu estou falando aqui bastante disparadamente, só para terminar esse ponto, nessas cadeias, ao longo do tempo, a internacionalização passou a se dar não só em termos de etapas da produção, tipo matéria-prima, logística, mas em termos de atividades e tarefas. Então, elas se tornaram mais complexas, porque a própria tecnologia da informação e a redução dos custos de transporte, né, que principalmente são esses os argumentos comumente mais utilizados, possibilitaram que um trabalhador da Índia estivesse facilmente mais conectado com um outro da Alemanha, com outro do Brasil e outro dos Estados Unidos. Então, a distribuição da produção pode se dar ao nível de tarefas. E aí, nessa cadeia, o que fica estratégico para a política pública e para, né, para as próprias firmas é compreender em que lugar eles vão atuar, as firmas vão atuar, é que tipo de atividade, e aí comparando-se quais que agregam mais ou menos valor para essa cadeia. E aí que talvez mora a verdadeira definição no Brasil. O Brasil não, ele está integrado às cadeias, ele é um fornecedor de insumos, matérias-primas, ele é um mercado, mas ele não participa, provavelmente, das atividades de maior valor adicionado delas. Professora, sua explicação deveria ser moldurada, assim, isso deveria estar colocado na parede, entendeu? Não só de Brasília, de todos os escritórios do governo, como em todas as faculdades também e nas redações de jornais de economia. Porque esse detalhe especificamente a respeito dos pontos de contato de um país que já é aberto, como o Brasil, né, em relação às chamadas cadeias internacionais de valor, é que mostra exatamente como que nós até conseguimos, de vez em quando, dar saltos, pequenos saltos de crescimento econômico, sem, no entanto, reindustrializar ou sequer manter a indústria nacional. Porque nós temos pontos de contato com o mercado internacional que são reduzidos àquilo que tem menor valor agregado. E, portanto, a nossa indústria vive um processo de pouca alimentação de exportação, né? Ela não encontra pontos de contato com as cadeias internacionais, de modo que se pudesse usar o comércio internacional a favor de uma industrialização competente do Brasil, em que o nosso produto de mais valor agregado pudesse contribuir, então, na nossa balança externa, né, com exportações, e não apenas com a importação de insumos e componentes, como vem acontecendo em larga escala, e com a exportação do bem primário. Pergunta fundamental, então, para a senhora que estuda isso, como mudar essa situação? Agora o governo coloca uma pauta de abertura comercial ainda maior, né? Redução a quase zero de qualquer tipo de tarifa, uma liberalização extremada. E, bom, é claro que aqui no nosso canal todos nós suspeitamos disso, não acreditamos nisso, né? Como fazer o caminho inverso? Como fazer com que o país se torne novamente uma base relativamente bem exportadora de mais valor adicionado para que então a gente consiga equilibrar o nosso balanço de pagamentos, a nossa conta externa, digamos assim, com produtos mais altos em valor agregado e não só com os bens primários? Bom, eu vou dar uma resposta que eu gosto muito de começar por aqui. Primeiro, antes de tomar qualquer atitude em política pública, em outras esferas da vida também, é preciso conhecer o problema. Eu acredito que não existe ainda um nível de conhecimento sobre o mapa adequado e suficiente para a política pública sobre o mapa dessas cadeias. E isso não é só uma questão brasileira, tá? A maior parte dos países desenvolvidos está investindo muito para fazer esse mapa das cadeias globais de valor antes de tomar tomar atitudes precipitadas sobre dizer se é fechado ou aberto, ou qual setor mais estratégico ou menos, quanto aumentar de tarifa ou diminuir, né? Então, eu acredito que o primeiro passo que deveria ser dado é mapear as cadeias, entendendo que a indústria brasileira ela é muito diversificada e muito heterogênea. Então, os diversos setores da indústria apresentam segmentos de empresas que atuam de forma diferente, não só porque tem portes diferentes, da micro à gigantesca empresa nacional ou internacional, não só porque tem linhas de produtos diferentes, mas também porque tem estratégias e modelos de negócios diferentes. Então, tem aquela empresa que é, por exemplo, nacional,
mas que prefere utilizar a tecnologia importada para a produção dos seus bens, tá? Então, que importa, por exemplo, máquinas e equipamentos. Mas há também a empresa que compra a máquina e equipamento localmente. Há a empresa que é grande, mas que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento localizado no exterior, na sua matriz. E há aquela que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento também na subsidiária brasileira e que realiza não só adaptações, mas também pesquisa de vanguarda. Então, é preciso olhar para o setor de uma forma mais cautelosa, no mínimo, para começar antes de tomar qualquer atitude. O que se sabe hoje da nossa indústria é que ela é bastante diversificada e ela tem, sim, potencial para responder a algumas demandas localizadas ou mais generalizadas externas. Para elevar a competitividade do produto industrial, primeiro, né, agora a gente está falando no mercado externo. No mercado externo, seria necessário, sim, melhorar a competitividade em relação ao regime macroeconômico, e aí existe toda uma discussão sobre qual seria a taxa de câmbio ideal, a taxa de juros, mas também, né, olhar para outros componentes que afetam os custos das empresas, e aqui eu não estou falando só de custo Brasil, mas que fazem parte de um cenário particular que reduz a competitividade do Brasil fora, né, da indústria brasileira no exterior. Mas antes de mais nada, é preciso ter em conta que o principal mercado da indústria brasileira é o interno. Então, antes de fazer uma abertura, é preciso ter em consideração que o mercado interno, se essas empresas nacionais perderem o principal mercado delas, que é o interno, a tendência é que elas vão ser bastante prejudicadas, podem inclusive ir à falência, isso vai gerar redução de emprego e desinvestimento, né, que é tudo que não precisamos no cenário atual e nem para o desenvolvimento de longo prazo. Ao contrário, as medidas tomadas precisam estar sempre preocupadas com geração de emprego, geração de salário e investimento produtivo, né? E aí, qual que é a vantagem de procurar uma participação nas cadeias de maior valor adicionado? É que geralmente elas estão relacionadas a empregos mais bem remunerados, que exigem mais qualificação, e isso possibilita aí um aumento da renda disponível para gerar na economia e alimentar o crescimento e aí o desenvolvimento econômico, porque também não estamos falando de crescer por si, estamos falando em crescer de uma forma sustentável, inclusiva, que reduza as disparidades econômicas e sociais regionais, geográficas, pessoais, entre as pessoas, entre os cargos funcionais, entre as categorias, trabalhadores e empregadores. Então, esse desenvolvimento ele tem que ser pensado de uma forma muito mais complexa do que uma simples vamos abrir para aumentar a concorrência no mercado interno. Mesmo porque o nosso problema já não é a inflação, né? E eu sinto que as políticas públicas continuam tendo um extremo foco na inflação. E no momento a inflação está justamente baixa, não é pelo sucesso da política pública, e sim porque estamos numa tremenda crise e a demanda não chega, com desemprego e tal, não há demanda para os bens e os preços caem. Perfeitamente. O diagnóstico macroeconômico está todo condizente com as melhores análises aí. Eu até, durante a sua fala, tive um insight, e aí faço trocadilho mesmo, porque insight começa com I, e você falou que a gente ainda faz política econômica voltada para corrigir a inflação, que já morreu e, aliás, está no pós-morte, né? E, no entanto, fazendo leituras importantes, como, por exemplo, da professora Mariana Mazzucato, né, que você deve conhecer muito bem, a gente percebe que o eixo das políticas dos lugares desenvolvidos se deslocou de inflação para inovação, né? E daí o insight durante a sua fala. Por que é que o Brasil não consegue desenvolver, professora, na sua opinião, uma política econômica que pelo menos equilibre o estímulo à inovação, à pesquisa, à ciência e tecnologia integradas a setores produtivos, né? E ainda fica escravo de combater o I que já morreu, que era o I da inflação? E aí a gente pode lembrar da indústria, né, como resposta da tua pergunta.
Olha, por que é falso? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque tem muitos fatores que entram aí, econômicos, políticos e sociais, né? Então, eu não sou cientista política, não quero me atrever muito a fazer essa análise, mas a gente vê claramente que existe um conflito constante de interesses no Estado entre o grupo mais industrial, o grupo mais financeiro e também o grupo trabalhista, os trabalhadores. Em diferentes fases, esses grupos tiveram uma correlação de forças que foi variando e que, no momento, na minha avaliação, o grupo da indústria perdeu muita força, ainda que tenha apoiado bastante a chegada desse governo, né? Tanto que veio das ruas, da crise, das manifestações de 2013, lideradas pela Fiesp, grande participação das CNIs, associações industriais, chegou no impeachment da Dilma Rousseff, né, que foi um golpe jurídico parlamentar, e até as eleições do governo do PSL. E nesse governo, eu acho que a narrativa é bem clara, a indústria ela não está incluída, porque eles defendem um liberalismo tão primitivo que acredita que as vantagens comparativas do Brasil são simplesmente exportar produtos agroindustriais, né, o agronegócio. E essa não é uma realidade, e a teoria das vantagens comparativas não é a melhor teoria, e a forma como está sendo aplicado politicamente é também muito injusta, tá? Então, por que não se pensa em políticas aí de inovação que contribua para o desenvolvimento do investimento produtivo e das forças produtivas do país? Eu diria que é um grande equívoco de interpretação das diversas classes, que tem a ver com a construção de um discurso muito equivocado sobre como fazer um país desenvolver, tá? Então, eu acho que para começar, e aí eu volto, né, no meu ponto de conhecimento, é necessário que o debate se restabeleça de uma forma civilizada, porque o debate civilizado tem sido totalmente cortado e a gente tem visto uma forma das pessoas conversarem, né, do nível mais sussa, mais íntimo, ao nível maior, que é muito atropelado, e a troca de ideias foi bastante prejudicada, né? E a troca de ideias, ela deu lugar à troca de insultos. E as pessoas, inclusive no governo, elas trocam, elas não entendem que o debate de ideias não deve envolver a agressão ao interlocutor. E quem está sendo criticado precisa entender a crítica como uma forma construtiva para o debate, né? Não é uma crítica ao ego. As pessoas precisam se separar a crítica às ideias da sua autoestima. E eu acho que essa é uma das dimensões culturais que também está dificultando que a gente encontre soluções mais inteligentes, mais embasadas para os nossos problemas atuais, que são muito grandes, muito severos. E eles não envolvem somente a geração de emprego, envolve como a sociedade está organizada a um nível alucinado de violência, que mata mais de 60 mil pessoas por ano, e que a gente não pode tolerar. E ajustar esses problemas sociais passa, sim, pelo melhoramento das condições materiais de produção, né? Então, de como que se dá a geração de valor dentro de um país. Então, essas discussões já têm que ser integradas, e isso vem dentro de um plano maior de desenvolvimento, de um projeto nacional de desenvolvimento, e que, quanto mais democraticamente construído, mais resultado vai ter desejado de construir, de desenvolver o país gerando igualdade. Que eu acho que, no fundo, a maior parte da população quer isso, tá? Mas ainda não está tendo acesso a um debate sobre como chegar lá e como construir esse projeto democrático de desenvolvimento. Perfeito. Pessoal, essa foi a Cristina Reis, professora da Universidade Federal do ABC
e agora atualmente em pós-doutorado na Alemanha, na Universidade Técnica de Berlim. Professora, novamente, muito obrigado pela sua entrevista, ficou muito bacana, tenho certeza que esse vídeo vai ser visto por muita gente. Queria deixar o espaço aí aberto para uma consideração final e a gente já vai interrompendo a gravação. Muito obrigado. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, acho que é a primeira vez que eu gravo um vídeo como esse, não sou muito adepta, não estou acostumada a falar com as câmeras, mas eu espero que essas minhas ideias aqui lançadas contribuam para a gente pensar, aprofundar a reflexão sobre como desenvolver, gerando mais igualdade, tá bom? E que a indústria seja vista como um mecanismo fundamental e que gere emprego e investimento para o Brasil melhorar e se tornar um país mais justo e rico. Ok. São meus votos. Muito obrigado, professora Cristina. Até uma próxima aqui no canal Revolução Industrial Brasileira.